Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos meditar um pouco no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versos 12 a 16. Lucas narra a cura de um leproso. E a lepra era uma doença incurável naquela época que afetava todo o corpo, com uma ferida na pele, corrupção do sangue, podridão dos ossos. E a Bíblia trata essa doença como uma referência clara aos efeitos do pecado que corrompe todo o nosso corpo. Por isso, o pecado é a maior enfermidade do homem. Mesmo pessoas sãs, fortes fisicamente, estão enfermas na alma. Pessoas podem postar fotos em redes sociais, por exemplo, demonstrar que está tudo bem, que estão felizes, alegres, mas por dentro estão feridas, têm feridas abertas, incuráveis. Em Levítico, no capítulo 13, Deus orienta sobre como o sacerdote deveria identificar alguém com lepra. A pessoa que apresentava sintomas da doença era minuciosamente examinada pelo sacerdote. Mas um detalhe muito interessante: este exame não era feito na cidade, pois o leproso não podia entrar. O sacerdote então saía do templo, saía da cidade e ia até o encontro do doente fora da comunidade. Quando alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa passava basicamente por 4 fases. A primeira, suas roupas eram rasgadas. A segunda, sua cabeça era rapada. Passava na terceira fase a ser chamado de imundo. E na quarta fase, deveria morar sozinho, longe de outras pessoas. Era uma situação degradante, mas não para Jesus. Quando o leproso diz a Jesus que se ele quisesse, ele poderia curá-lo, a resposta de Jesus demonstra o seu querer em curar e salvar. Esta é a vontade de Jesus, que todos sejam restaurados daquilo que nos envergonha, que nos deixa impuro. A todos foi manifestada a graça da salvação. Após ser curado, Jesus demonstra respeito às ordenanças que Deus tinha dado ao povo e diz para que o ex-leproso agora procurasse o sacerdote. A lei prevista em Levítico 14 previa que a vítima de lepra, quando curada, deveria voltar a se apresentar ao sacerdote. Mais uma vez, o sacerdote saía do acampamento e ia para fora para analisar a vítima e ver se não havia nenhum vestígio da doença. Se estivesse tudo ok, era hora da purificação. Então eram necessárias 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um tecido vermelho e isopo, uma planta usada como erva aromática e medicinal naquela época. Uma ave era morta e o sangue dela era usado para molhar a ave viva, o madeiro, o pano e o isopo. Este mesmo sangue era aspergido por 7 vezes sobre o leproso e ele era considerado então limpo. E a ave viva era solta em campo aberto. Veja bem, uma ave era morta e o seu sangue purificava a outra ave, que era liberta e ganhava vida novamente. Agora, o ex-leproso podia voltar para o seu acampamento, mas ainda não era o fim. Ele ainda precisava de mais uma fase, ou passar por mais uma fase. Ao 8º dia, ele se apresentaria ao sacerdote, mas não lá fora da cidade mais, mas sim no templo agora. Era hora de voltar a sacrificar a Deus. À porta do tabernáculo, o ex-leproso apresenta o seu sacrifício: 2 cordeiros ou 2 pombas e azeite. O cordeiro sem manchas é morto, sacrificado como oferta pelo pecado. O sacerdote então pegava o sangue daquele cordeiro e molhava 3 partes do corpo do ex-leproso. Primeiro, a orelha direita, remetendo ao que ele ouve. Segundo, o polegar da mão direita, sobre aquilo que ele toca, suas mãos. Em terceiro, o polegar do pé direito, em respeito aonde ele coloca a planta dos seus pés. E depois o sacerdote pegava o azeite do sacrifício, aspergia diante de Deus por 7 vezes e depois repetia o mesmo que havia feito com o sangue, colocando agora o azeite sobre o sangue na orelha, na mão e no pé. Não há como não notar as referências ao sacrifício de Jesus e à vinda do Espírito Santo. Primeiro, o sangue do cordeiro purificando todo o ser. Depois, o azeite do Espírito Santo consagrando todo o ser. O segundo animal depois era sacrificado como holocausto a Deus. Jesus realizou muito mais do que um milagre na vida daquele leproso. Ele restaurou a relação daquele pobre homem imundo com o Pai. Aquele que era impuro agora pode se apresentar diante de Deus justificado. É isso que Jesus fez por nós naquela cruz. Restaurou a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor te abençoe.